nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Querida irmã, querido irmão, bom dia a você que nos acompanha diariamente nesta reflexão da Palavra de Deus, da liturgia, do Evangelho especificamente. A você, graça e paz nessa manhã de segunda-feira, quase encerrando o mês de março. Antes de mais nada, agradecer imensamente a todas as pessoas que por esses dias fizeram um empenho, um mutirão, para que nós atingíssemos 1000 pessoas aqui no canal do YouTube. Com isso, eu creio, hoje nós já poderemos estar transmitindo a missa ao vivo diariamente pelo YouTube. A você, meu muito obrigado, e continue fazendo a divulgação do canal. Quanto mais gente chegar esse canal, mais pessoas viverão, ou pelo menos tentarão viver dia após dia a reflexão da palavra de Deus, foi o que nós nos propusemos nesse canal quando eu criei esse canal. Mas eu agradeço desde já, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te proteja e que você possa também ser um canal, ser também um evangelizador, um divulgador desse canal para evangelizar ainda mais aqueles que necessitam. Pois bem, vamos lá. Hoje nós ouviremos o Evangelho de João. Entramos na Semana das Dores, semana que antecede a Semana Santa, e hoje o Evangelho nos fala do perdão, do julgamento e do perdão. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante, queridas irmãs, queridos irmãos, esse texto muito conhecido nosso e que por vezes a gente usa para se defender dos nossos pecados, né? Nós até dizemos às vezes assim: mas quem não tem pecado, né, padre? Quem não tem pecado? Que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Mas antes de mais nada, nós precisávamos fazer uma análise desse texto. Eu gosto muito de colocar as pessoas que estão me ouvindo, meus interlocutores, a par de toda a situação. Jesus
está no meio daquilo que nós chamamos de sinuca de bico. Se Jesus condena a mulher à morte, ele seria julgado pelo Império Romano. Ele poderia ser entregue aos romanos naquele mesmo momento, porque ele não tem direito de condenar ninguém à morte, ainda mais porque ele não viu o adultério sendo cometido. Ele não era testemunha do adultério, ele estava ensinando. E se Jesus, então, não condena a mulher à morte, ele estaria desprezando a Torá, a lei, porque em Deuteronômio diz que a mulher que era pega em flagrante adultério, ela deveria ser apedrejada para que o pecado fosse extirpado do meio do povo, e assim não contaminasse nem a lei e nem a comunidade. Jesus estaria então depondo contra a lei. Veja bem, Jesus então estava numa sinuca de bico. Porém, havia também um costume, e Jesus foi muito sábio, de que quando eu não tinha nada a ver com o assunto, quando o assunto não me pertencia, não me dizia respeito, eu simplesmente ignorava aquele assunto e fazia letras no chão, escrevendo com o dedo, porque aquele assunto não me diz respeito, e a pessoa então ia perceber que eu não estava interessado naquilo e iria continuar o seu caminho, ou achar outros meios para julgar. Eu gosto de acreditar que Jesus escrevia no chão o significado do nome de Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Enfim, de qualquer forma, Jesus não poderia fazer o julgamento daquela pessoa porque ele não participou do flagrante adultério. Agora, tudo isso nos serve para lembrar uma coisa. Primeiro, antes de mais nada, se o assunto não me pertence, se eu não vi, se eu não presenciei, por que dar continuidade àquela conversa? Esse é um primeiro problema. Segunda coisa, Jesus fala, respondendo por quem insistiram com ele, então tá bom, já que vocês insistem, eu vou dar uma resposta. Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E o Evangelho nos diz que, começando dos mais velhos até os mais novos, um a um foram saindo. Será que porque os mais velhos tinham mais pecados? Não, mas é porque os mais velhos tinham mais consciência. Os mais velhos poderiam sim ter um acúmulo de pecados, é verdade, mas os mais velhos tinham mais consciência de que aquilo que estava sendo falado era errado. E quantas vezes eles também erraram, já que o adultério era uma coisa muito comum no tempo de Jesus. Como eu disse várias vezes já nas homilias, as mulheres eram objetos dos homens numa sociedade extremamente machista, e as mulheres não tinham vez nem voz. Jesus então dá vez e voz para esta mulher, para esta pecadora. E o fato de saindo um a um porque tinham muitos pecados e porque tinham consciência de que tinham pecados, faz com que Jesus permaneça apenas com a mulher naquele local. Olha, muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, nós agimos da mesma forma, julgamos e condenamos o outro, falamos que o outro fez isso, fez aquilo, apontamos o dedo, e aí aquele ditado antigo que nós temos: enquanto eu aponto um dedo, tem três apontando para mim e um para Deus, é real, porque muitas vezes nós fazemos exatamente o que os fariseus fizeram. Nós julgamos o outro, condenamos o outro, criticamos o outro, falamos do outro, colocamos o pecado do outro estampado na cara
e fazemos a mesma coisa. Ah, mas eu não faço isso, então eu tenho o direito de dizer não. Talvez isso você não faça, mas outras coisas piores você faz. Então, por isso, nós devemos nos colocar no nosso lugar de pecador. E aqui vem exatamente a grande lição que o Evangelho quer nos dizer hoje. Saindo um a um, permaneceram Jesus e a mulher. Santo Agostinho dizia: permaneceram a miséria e a misericórdia. Só os dois, miséria e misericórdia. E diante da misericórdia infinita de Deus, uma vez que o meu coração está arrependido, uma vez que eu de fato estou arrependido daquilo que fiz, apaga-se aquele pecado. Não importa o julgamento do outro, não importa o julgamento da sociedade, importa a misericórdia de Deus que apaga todos os pecados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o convite para nós hoje são dois. Dois são os convites. Antes de mais nada, não julgar, porque nós não somos juízes e não fomos constituídos juízes de ninguém. Os pecados que o outro comete são pecados dele. Os meus, às vezes, são muito maiores do que o dele. Por isso eu tenho que me arrepender, reconhecer de fato que eu sou pecador e que necessito da misericórdia divina, e me arrepender e mudar de vida e transformar a minha vida e procurar, como diz Jesus, vai de hoje em diante não peques mais, não pecar mais. E a segunda coisa de lição que fica é que diante da misericórdia infinita de Deus, diante desse amor misericordioso, Deus não me julga, Deus não me condena, Deus me absolve, Deus faz com que eu retorne à vida purificado, limpo. Arrependamos dos nossos pecados, não julguemos o outro pelo pecado dele. Olhemos para dentro de nós mesmos, das nossas misérias, da nossa situação de pobreza, da nossa situação de pecado, e imploremos sempre a misericórdia de Deus, que nos transforma, que nos renova e que nos leva à vida. Como eu disse, estamos celebrando a Semana das Dores, a última semana antes da Semana Maior, que nos recorda que Deus é infinita misericórdia, infinito amor. Vivamos o perdão, vivamos a misericórdia, vivamos o não julgamento, porque não fomos constituídos juízes de ninguém. Salvemo-nos nos arrependendo dos nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tchau, um bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Beijo.